Abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 6. Versículo 10 em diante. A armadura do cristão. Nós temos uma armadura, querido. Nós temos armas de guerra, de batalha. O que precisa é aprender para que elas servem e tomar posse daquilo que o Senhor preparou para nós. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, amém Jesus? Todo mundo abriu? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Fala conosco nessa tarde, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Tome seu assento. Meus queridos, a carta aos Efésios, né, que integra os ensinos aqui de Paulo, porque Paulo, ele escreveu 13, né, metade quase do Novo Testamento, e ela integra os ensinos de Paulo às igrejas que nós conhecemos. São cartas chamadas as cartas da prisão. Ela foi escrita a essa igreja enquanto Paulo, ele era prisioneiro em Roma. Paulo, ele ficou mais de 2 anos preso em Roma, aguardando o seu julgamento, e nessa ocasião, por volta aí do ano 61, 62, ele escreveu esta carta aos Efésios. E o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma analogia, ele traz para nós justamente, né, a analogia da armadura de Deus. Imagine Paulo lá no cárcere, né, preso ali, e tinha uma pessoa ali guardando Paulo, e ele observando aquele guarda todo dia, né, a sua armadura. Ele faz essa analogia desta armadura que Deus, ele tem para nós, e escreve esta carta aos Efésios, e inclui aqui nesta carta. Estou escutando tanta conversa, está ruim o som, eles estão tentando organizar para nós. Então, fala baixo quem está conversando, por favor, não atrapalha aqui a minha linha de raciocínio. Se nós viemos na igreja para ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra quietinho. Então, Paulo, ele faz então essa analogia desta arma, e ele está aqui, meus queridos, se dirigindo a toda a igreja em Éfeso. A carta que Paulo escreveu, porque carta, às vezes, ela é determinada a alguém, né? Hoje em dia não existe mais. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe ficava esperando, né, que chegasse notícias dos nossos parentes lá do Mato Grosso. Então eles escreviam a carta demorava para chegar. Então, e aí quando o correio chegava com a carta, e ela falava: nossa, a carta da sua tia. E aí a gente, né, ficava todo contente porque vinha notícia. Hoje não, né?
mas as cartas em si, elas eram endereçadas a uma pessoa específica. Mas aqui Paulo escreveu a toda a igreja de Éfeso, a toda a comunidade desta igreja na cidade de Éfeso. Ele não escreve como uma pessoa, para uma pessoa só, ele não escreve para um indivíduo só, ele não escreve como santos individuais, mas ele escreve para um exército, para a comunidade dos cristãos. E nós temos que observar, querido, que Paulo, ele tem em mente, quando ele faz essa analogia da armadura do soldado, a guerra que nós travamos diariamente, era a guerra que a igreja em si, a igreja de Éfeso, ela estava tramando. O evangelho, ele estava sendo pregado, e as pessoas estavam se convertendo, e a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma inclinação e um forte senso, uma forte inclinação com a magia. Eram romanos, pessoas que adoravam outros deuses, eles conheciam milhares de deuses, eles conheciam milhares de nomes, eles tinham essa interação com a magia. E agora Paulo está escrevendo a esta igreja para que eles tomem posse, não para uma pessoa só, mas para um exército, para que eles tomem posse daquilo. E ele então mostra nesta carta a armadura romana como uma armadura que Deus proporcionou para nós. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a mensagem de Paulo, ela não é uma posição de ataque. Quando Paulo está falando para a igreja se revestir da armadura de Deus, usando a armadura romana, não é para uma posição de ataque, não é para ter, ele tinha em mente um tipo de batalha, um tipo particular de batalha, que é a defesa de uma posição fortificada. A exortação de Paulo aqui, querido, não prepara os soldados para fazer um movimento de ataque. Tanto é que na armadura, coloca aí para mim a armadura, vamos ver se a gente consegue ver. Tanto é que aqui, na onde nós lemos, a ferramenta, a arma principal dos romanos, ela fica de fora. Olha aqui a armadura, pode deixar ela posicionada aí. Ela fica de fora da lista de Paulo. A arma de ataque, a lança de duas pontas, Paulo deixa de fora, porque Paulo ele não estava querendo que a igreja atacasse, mas ele estava pregando, ele estava trazendo uma armadura de defesa, uma armadura para que eles defendessem uma posição fortificada. A exortação de Paulo ela não trouxe então o ataque, mas a defesa dessa posição fortificada. E que posição que é essa, querido? Que posição fortificada é essa que Paulo está nos ensinando a defender? Que posição fortificada é essa? Quem pode falar para mim? Que posição fortificada é essa que Paulo está nos orientando a defender? Que posição é essa? Por que que ele diz para a igreja de Éfeso, revista-se da armadura, e ele deixa de fora a lança de duas pontas, que era a principal arma de ataque? Porque eu e você, nós nos defendemos da nossa posição fortificada, e a nossa posição, essa posição é a nossa união com Cristo Jesus, o cabeça de todas as coisas, que está acima de todo o principado. Por isso que ele disse aqui, a sua luta não é contra seres humanos, você não precisa atacar os romanos, você não precisa atacar as pessoas, você precisa defender a sua posição em Cristo Jesus, porque o diabo, nosso adversário, querido, a Bíblia diz que ele não dorme.
que ele fica todo momento tentando uma maneira de nos abocanhar. E a nossa posição é essa, que nós possamos defender aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Irmão, você não precisa lutar. O Senhor já venceu toda a potestade, todo o poder maligno, e Ele fez de mim e de você vencedor também. Em Cristo Jesus, nós podemos vencer as nossas batalhas. Essa posição, querido, é a posição de vitória. Posição de vitória. A igreja aqui, como nós lemos, ele está complicado lá. Depois você lê 6 capítulos somente da carta de Paulo aos Efésios. E ele, nesse último capítulo, e há uma situação aqui nas cartas de Paulo, que todo final de carta de Paulo, ele traz um ensinamento, mas aqui ele está falando da oração, da importância da oração, da importância de se revestir do poder de Deus, da importância de estar com o Senhor, defender essa posição de vitória. Que posição que é essa, querido? É você se levantar e dizer: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu não serei atingido. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. É essa posição, querido, que nós precisamos defender, a posição que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Agora, o que a gente vê dentro da igreja de Cristo? Homens e mulheres fracos, homens e mulheres que não têm confiança na palavra de Deus, homens e mulheres que sofrem porque não creem na palavra de Deus. E é isso que o Senhor Jesus, é a mesma situação, querido. A igreja em Éfeso, ela estava passando um momento difícil, enfraquecida na palavra. A igreja de Cristo hoje está se enfraquecendo na palavra, porque não busca a palavra de Deus, busca as coisas deste mundo, busca os paixões e os prazeres deste mundo, mas não busca a palavra de Deus, não busca a orientação do Espírito, não vive de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos num tempo da igreja, um dos tempos que vai ser para a igreja desta geração, um dos piores momentos da igreja. Porque é tempo que antecede a volta do nosso Salvador, daquele que nos salvou. E é tempo de nós estarmos atentos. O mundo é mau, os dias são maus, a situação é mau. O diabo, ele está querendo, irmão, tirar o máximo de gente que ele pode da igreja, da presença de Deus. Ele faz isso todo dia, é o trabalho, ele ganha para isso. Sabe qual que é o salário dele? A sua alma no inferno, se ele conseguir. Esse é o pagamento do diabo. Agora, o que a igreja do Senhor precisa? Tomar posse daquilo que o Senhor preparou para ela. Irmãos, não é tempo, eu não sei se você acompanhou, por exemplo, cadê as mulheres? Quem é mulher aqui? Ó, quanta. Quem já pariu aqui? Sabia que você não é mais uma mulher que pariu? Você sabia disso? Que você não é mais uma mulher que pariu? Você é um corpo que pariu. Tiraram de nós a posição de mulheres que pariu os nossos filhos. Nós não somos mais, você que vai casar ou que pretende ter filho, você não vai ser mais a mulher que vai parir o seu filho. Você vai ser o corpo que pariu alguém aí. De tanto que o mundo é mau,
de tanto que as coisas deste mundo estão más, e eu e você, a igreja de Cristo, precisa parar de ser mundana, precisa parar de buscar os prazeres deste mundo, e buscar a graça e a presença de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo deixa aqui: revistam-se da armadura de Deus, revistam-se do poder do Senhor. Não é tempo, querido, de nós sermos enfraquecidos na fé. Qualquer coisa é motivo de ficar cabisbaixo, qualquer coisa é motivo de sair da igreja, qualquer coisa é motivo de ficar querendo se afastar do Senhor, qualquer coisa é motivo para parar. Não deixa, irmão, o diabo ele te parar. Infelizmente, dentro da igreja tem uma coisa chamada quinta coluna. Quem é a quinta coluna? É aqueles irmãos que são irmãos que fazem contenda, contendeiros, que tentam levar outros a se desviar do Senhor, que pensa que a luta dele é contra seres humanos, mas não é. A nossa luta é contra os principados e contra as potestades. Não pensa, querido, que o diabo ele está preocupado com as pessoas que estão aí, ou em qualquer outro lugar aí fora no mundo. Daqui a pouco vai vir a festa que o Satanás mais gosta, agora, começo do mês. E aí o que acontece às vezes dentro da igreja? Os pais pintam a cara das crianças e deixam as crianças aí dançar carnaval na creche. Está entregando o seu filho para o Satanás. Vou levar meu filho na festinha do fulano, é carnaval. Irmão, essa é a pior tempo, é onde o diabo mais atua na vida das pessoas. Vai vir aí daqui a pouco. É agora, já no começo do mês, que esse ano é no começo do mês. E o que nós precisamos fazer? Nos revestir do poder de Deus para lutar contra ciladas, contra as obras de encantamento que existe hoje na igreja e existia naquele tempo. Existia lá e existe agora e vai continuar existindo até que ele venha buscar a igreja. Até que ele venha buscar o teu povo. Agora o que nós precisamos fazer, querido, é tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. E quando a gente olha aqui a palavra de Deus, a narrativa que nós lemos, ela está distribuída em 3 categorias, né? O chamado, a ordem de Paulo, primeira categoria: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Irmão, seja fortalecido no Senhor. A tua força vem do Senhor, a minha força vem do Senhor. É a ordem de Paulo. Sejam fortalecidos no Senhor. Irmão, se você tomar a sua posição de homem, de mulher, de Deus, você vai parar de sofrer. A gente para de sofrer, porque a gente sofre por cada coisa. Eu fico imaginando Deus sentado lá no trono dele, só observando. Por que este fulano está sofrendo desse jeito, se eu já capacitei ele a vencer as batalhas? Por que este meu filho está sofrendo desse jeito, se eu já disponibilizei para ele tudo o que é necessário? Se o Senhor, irmãos, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, no versículo 15, que na cruz o Senhor dissipou toda a obra de Satanás que era contra nós, toda a obra do inferno que era contra nós, o Senhor Jesus dissipou na cruz. Não há motivo da tua sofrência. Não há motivo. Não há motivo do teu desânimo. Não há motivo de você se enfraquecer, deixar com que as coisas se enfraqueçam, porque o Senhor, Ele já conquistou para nós na cruz.
Por isso que a nossa posição é uma posição fortificada, porque essa força foi garantida para nós na cruz do Calvário. Na cruz do Senhor. Então ele diz para nós: seja fortalecido no Senhor. A nossa força para toda e qualquer batalha, ela vem do Senhor. Encontre a sua força no Senhor teu Deus. O que aquele rei lá, foi Josafá, né? Ele diz para Deus: Deus, em mim, ele encontrou a força dele no Senhor. Em mim não há força alguma, mas os meus olhos estão colocados no Senhor. Eu não posso nada, mas eu busco a minha força no Senhor. Porque, querido, se não for assim, não compensa você ser da igreja. Uma vez Elias falou para o povo: meu povo, escolhe hoje quem vocês vão servir. Se vocês vão servir a Deus ou se vocês vão servir a Baal. Porque não dá para servir a dois senhores. Se não for para eu viver aquilo que o Senhor Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, não compensa. Porque você, no final das contas, porque a Bíblia diz, Jesus falando assim, alguém chega para Jesus, uma analogia que Jesus faz no fim dos tempos, dizendo assim: muitos naquele dia virão a mim e vão dizer: Senhor, eu falei novas línguas. Quem fala novas línguas? O crente, a igreja. Satanás sabe também, mas ele está falando da igreja. Eu falei novas línguas. Eu expulsei demônios, eu aconteci, isso é grifo meu. E Jesus vai olhar e vai dizer assim: aparta-te de mim para o lago de fogo e de enxofre, que foi preparado para Satanás e seus anjos, porque eu não te conheço. Imagina, irmãos. Por isso que nós precisamos saber quem nós somos, quem nós servimos, de onde eu vim, para onde eu quero ir. Como que a igreja, e quando a igreja, muitas pessoas, eles dizem assim: ah não, as pessoas têm que olhar para Cristo, mas as pessoas querem olhar para dentro da igreja e ver este Cristo ressurreto dentro da igreja. A igreja não pode ser um bando de gente morta, fraca, enfraquecida, que não consegue demonstrar Jesus para as pessoas. Era o que o apóstolo Paulo estava falando. Você precisa ser forte, seja corajoso, se revista, seja fortalecido, busca a tua força no Senhor. Depois ele fala aqui da armadura, revista-se da armadura. Olha aqui a armadura, não dá para você ver, mas olha aí, o cinturão da verdade, é o primeiro elemento da armadura de Deus. Ele estava... Olha, revista-se do cinturão da verdade, revista-se. Esse cinturão, ele protegia aqui, ó, o baixo abdômen, e tinha um papel fundamental para o restante da armadura. Ele ia segurar toda a armadura. Prendia a túnica do soldado, a espada. Irmãos, e o cinturão da verdade, nessa armadura espiritual, ele não é outro senão a verdade do Evangelho. Nós precisamos vestir o cinto da verdade de Cristo, vestir, viver o Evangelho de Cristo. Você precisa ter sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa ter a vida sustentada pela verdade da palavra. Ah, eu estou com dificuldade, irmão, vai buscar o Senhor na palavra, vai ler a palavra, vai se revestir da palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor é comigo todos os dias, até a consumação do século. Eu não preciso temer. A palavra, o Evangelho diz que Jesus dissipou o mal na cruz do Calvário. Ah, mas eu estou enferma. A Bíblia diz que Ele cura, e se Ele não te curar, Ele vai te sustentar.
Ah, eu estou passando necessidade, está difícil as coisas, Ele te sustenta. Nunca um servo fiel de Deus ficou abandonado. Você pode ver isso em toda a história da Bíblia. Por que Deus vai te abandonar? Por que Deus não vai te sustentar? Seja viva a verdade do Evangelho, a couraça da justiça. Se a couraça da justiça é essa parte aqui, ó, que protege o peito, protege o seu coração, protege, ela era feita de um couro duro que não passava, protege os seus órgãos. Sabe o que é a couraça da justiça, irmãos? É a própria justiça de Deus que é imputada a nós. Irmãos, Deus, o Senhor Jesus é a tua justiça. Ele é a tua justiça. Ele é a tua justiça. Ele é a tua justiça. É Ele que vai te abençoar. Calça os seus pés na preparação do Evangelho. Outra parte da armadura. Tenha os seus pés calçados com a preparação do Evangelho. Este Evangelho da paz, da segurança. Irmãos, se você estiver firmado no Evangelho, firmado na palavra de Deus, você vai ter paz, você vai ter segurança, você vai ter conforto, viver, irmãos. Quantas pessoas dentro das igrejas, dentro dessa, não sei se é teu caso, se for, querido, vivem uma vida perturbada, porque não está calçado com a preparação do Evangelho. Porque se você tiver calçado com a preparação do Evangelho, você vai ter paz, vai ter o conforto da palavra de Deus, o escudo da fé, capacete da salvação. Não vou falar tudo porque você vai na célula, não estou sem tempo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá na célula você vai ouvir detalhadamente cada parte da armadura de Deus. Agora, querido, o que é necessário? Você tomar posse dessa armadura. Olha essa armadura. Está protegido. Está com tudo protegido. Está guardado. Dificilmente chega alguma arma ali. Se você, meu irmão, tomar posse da armadura de Deus, que Ele deixou aqui para nós, se você tomar posse disso, se você viver a vida firmada no Evangelho, se você for um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança que é firmado no Evangelho, você vai ter paz, você vai ser vencedor, você vai olhar para as ciladas do inimigo e não vai temer. Quantos crentes, quantos, não é um nem dois, tantos, tem medo do diabo? Ai, meu Deus, o diabo está vindo com tudo para cima de mim, meu Deus. Ei, quem é você? Irmão, foi ontem que eu ouvi sobre isso, não lembro agora, acho que não. Quando Eliseu estava com seu discípulo lá numa casa e os exércitos estavam cercando a casa, o menino ficou apavorado. Eliseu, só está nós dois aqui, e agora esse monte de exército aí. Eliseu, ele era firmado na palavra. Olha a diferença para você ver, e eu vou terminar. Eliseu era firmado na palavra. Ele tinha convicção da palavra, e ele não estava se tremendo de medo. Mas o servo dele, um molenga, um crentinho molenga, que não lê a Bíblia, que não ora, que espera a célula para ler a Bíblia,
espera, que lê a Bíblia só na célula, lê a Bíblia na igreja, ora e depende da oração de terceiros. Crentinho molenga, que não sabe quem é Jesus, não sabe o que Jesus fez, não sabe o que ele conquistou. Porque um crente que é firmado na palavra, um crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, que sabe quem é Jesus e sabe qual é a posição que ele tem que defender, ele faz igual a Eliseu: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja que maior é o que está conosco, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. É isso que o crente faz, querido. Ele olha para a dificuldade e ele vai para cima da dificuldade, sabendo que ele vai vencer, sabendo que ele tem uma posição para defender. Agora, o que eu preciso, querido? Estar preparado com o Evangelho.